Boa tarde, professor. Professor, seu microfone está mutado. Obrigado. Eu estou aqui falando e nada acontecendo. Tudo bom? Gostei dessa sua cadeira, hein? Você botou uma cadeira muito maneira aí, hein? Eu? É. Eu investi na quarentena numa gamer. Ah, tá vendo? Eu já tinha investido antes, eu estava aguardando essa quarentena. Cadê essa galera? Você chegou? Está chegando. Chovendo muito por aí? Aqui choveu muito, nossa. Agora melhorou um pouquinho. Mas então, eu moro em casa, casa entra água, mora pela janela, chuva de vento, nossa, é uma coisa horrível. Professor, acabou de chover dentro da minha estante de livro. Ah! Você mora em apartamento ou em casa? Agora eu estou em casa. Ah, então, é isso aí, casa é fogo, casa não é mole. Aqui a janela é de blindex, então ela tem um espaçamentozinho. Quando é chuva de vento, poxa vida. Não tem jeito. Bom, vamos lá? Todos aí apostos? Quase, né? Daqui a pouco a gente faz a chamada. Muito bem. Pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela, que hoje eu queria falar 2 assuntos aí com vocês e botar vocês para trabalhar. Espera aí. Então, vamos lá. Ó, nós paramos aqui no segundo exemplo que eu ia conversar com vocês, de uma aplicação, tá? Só que eu sou muito preguiçoso, então eu já estou usando o RecSalve para me ajudar. Vocês ainda não sabem utilizá-lo, então vocês ainda têm que fazer na mão. E hoje a gente vai fazer na mão para vocês aprenderem como é que faz, tá? Mas normalmente... Oi? Não. Mas normalmente é esse tipo de procedimento que a gente vai empregar para calcular e avaliar a estabilidade de uma embarcação. Então, eu tenho aqui um Aframax, né, um petroleiro, né, de grande porte, tem 233 metros de comprimento, o pontal de 20 e uma boca de 41, tá? 233 é comprimento entre perpendiculares. É aqui os dados assim, gerais dele e tal. Muito bem. Então, espera aí, que eu não comentei sobre esse Aframax aqui antes, né? Esse navio Aframax, ele é chamado Aframax, que está nessa faixa de TPB, de toneladas de porte bruto, que seria entre 80 mil e 120 mil, tá? Então, esse tipo de navio tem essa característica desse tamanho e tal. Tem outros tipos, né? O Suezmax, o VLCC, que a gente viu na última vez. E eu botei aqui as características de um deles aqui, ó, chamado de Garrincha. Ele a capacidade dele de 140 mil toneladas de porte bruto, está ali dentro daquela faixa, o comprimento um pouquinho maior do que esse que a gente está fazendo, a largura, a altura, etc, etc, etc. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do navio, né? O navio petroleiro, a gente bate o olho nele, reconhece logo, né? Porque ele é muito grandão, né? Muito largo, né? Uma boca grande, uma frente assim, muito robusta, portanto, já pensamos numa velocidade um pouco mais baixa. O problema dele, o problema que ele quer resolver é levar muita carga, não com velocidade, mas com muita carga.
Então, e acima dele ali a gente vê logo essa rede de dutos, né, que são as redes de dutos que eles se comunicam nos tanques e por baixo dele também. Então, é um navio com convés muito limpo, só tem essa rede de duto e tal. A gente bate o olho assim, identifica bem. A gente, às vezes, não sabe se é de produto escuro, produto claro. Isso depende, né? Tem que saber olhar bem para poder saber isso. Mas, a princípio, é um petroleiro, como todo petroleiro. Muito bem. Então, aí, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: para fazer essa análise, eu preciso conhecer os dados do navio. Então, o primeiro ponto é esse. Eu possuo condição de ter os dados desse navio, ou seja, eu consigo ter a geometria dele, a distribuição da carga, a posição do centro de gravidade. Se não, desisto da minha empreitada, porque não dá para olhar para o navio e dizer se ele tem estabilidade ou se não tem estabilidade. Portanto, a primeira coisa é essa. E eu olhei, aqui, olhei e falei assim, não, olha, eu tenho o plano de linhas desse navio, eu vou colocar ele no Rexalve, e colocando esses dados no Rexalve, eu vou ter a tabela de hidrostática dele, né? Se eu fizer um trabalho bem feitinho das seções, eu vou ter uma boa precisão na tabela hidrostática, e vou também ter a curva cruzada. Então foi isso, né, que eu pensei, tenho a ferramenta para fazer, e eu fiz. Então, tem aqui, coloquei aqueles dados da maneira que a gente já conversou aí com vocês, e eu tenho aqui, né, a minha tabela hidrostática. E eu já comecei aqui na hidrostática do calado de 2 metros. Por quê? Não adianta nada fazer 1 metro, esse navio não vai flutuar 1 metro, tá certo? Nem a 0 metros. Então, eu evitar qualquer tipo de erro de numérico, etc., eu não fico brincando com os números, né? Então, podia até ser mais, porque 2 metros também é muito pouco, né? Você veja que 2 metros, ele tem 14 mil toneladas. Esse navio, mesmo leve, tem mais de 14 mil toneladas. Então, eu podia ter começado um pouquinho mais para cima. E fui até mais ou menos 20, tá? Então, eu botei aqui, de meio em meio, né? Se eu precisasse refinar mais, quisesse alguns valores diferentes desse, eu faria a tabela mais refinada. Eu botei assim para poder caber aqui e dar aí para vocês, eu acho suficiente, né? Lembre que o Rexalve também pode dar os valores da hidrostática para um único calado. Tá? Então, se eu quisesse um único calado, 3,75, eu poderia pedir, ele me daria já as interpolações todas prontas para mim. Tá certo? Muito bem. Então, aqui tem as propriedades, tem mais, mas eu botei as mais importantes, as que me ajudam a fazer contas, volume submerso, deslocamento, posição longitudinal do centro de carena, vertical, a lateral, podia até ter omitido, uma vez que ele é simétrico, né? Mas eu podia ter hidrostática, lembra, gente? Eu posso ter hidrostática com banda. Não é conhecido como hidrostática, porque a definição da hidrostática são calados paralelos. Mas o Rexalve e outros programas conseguem fazer isso para mim. Se eu quisesse saber o YB numa determinada inclinação, ele faria. Continuando, eu tenho aqui o BM, o KM, que é só somando os dois valores, o BML e o KML, a área molhada, que para a gente aqui não tem muita importância, mas se eu quisesse fazer uma outra coisa, calcular a parte de resistência friccional, ou trabalhar com pintura, coisas assim, isso me ajudaria. A tonelada por centímetro de imersão e o momento patrimônio centímetro. Muito bem. Podia usar aqui CB, mas eu não quis fazer. O outro dado que eu obtive, direto, apertando o botãozinho lá, como a gente já viu, são as curvas cruzadas. Eu botei aqui uma atenção para vocês. Eu fiz ela bem refinadinha aqui, de 1 em 1 grau até 5, e depois eu fui de 5 em 5. Tá? E deixa eu mandar vocês para o outro lado aqui. E fui até 60. Tá? Fui até 60 graus. Então, para mim já estava bom. Fechei por aí. Muito bem. Aí... gente, espera aí.
Eu tenho que botar na tela cheia, porque tem surpresas aqui. Aí, muito bem. Vamos resolver o seguinte problema. Tá? O problema a resolver é o seguinte: considere o navio petroleiro Aframax encalado paralelo no deslocamento de 100 mil toneladas. Determine a curva de estabilidade estática para a condição, considerando o KG 18,3 metros. Verifique o que ocorreu com a CEE e com a embarcação. Beleza? Então, vamos lá? Vou voltar. Ó, 100 mil toneladas. Vou tirar vocês aqui um pouquinho. 100 mil toneladas. Ó, tem certinho, eu não preciso aqui ficar fazendo interpolação. Ele já tem os 100 mil aqui. Ó. Então, ó, eu vou, o calado médio aqui é 12,358, e eu vou então entrar e pegar esses dados aqui. Que dados são esses? Acorda, gente? São os KNs, né? Isso, os KNs. Então eu poderia até montar uma curva. A curva dos valores de KN em função dos ângulos. Correto? Muito bem. O que representa um KN? Hein, gente? O braço de inclinação. O braço de inclinação. O que mais? Continua. Estou gostando. Fale mais. Quando o centro de gravidade está na quilha. Isso, é o braço de endireitamento, é o braço de restauração, quando o centro de gravidade está na quilha. É uma simplificação que eu fiz para poder obter dados dependentes só da geometria. Cada vez eu vou falando mais um pouquinho, tá certo? Ou seja, essa curva aqui, essa tabela que está aqui, essas curvas cruzadas, como nós chamamos, elas dependem só da geometria, porque eu considerei o centro de gravidade lá na posição 0, 0. Muito bem. Depois que eu faço isso, o que eu preciso fazer para encontrar a curva de estabilidade estática? Você precisa fazer a correção do KG. Isso. Como é que eu faço essa correção do KN? Isso, do KN. Você vai subtrair o KG seno θ, a soma, né, do KG seno θ e o YG cosseno θ. Mas o YG nesse caso aqui, quanto vale? É 0, porque o navio é simétrico. Isso. E porque eu não dei nenhum valor para ele. Tá certo? Então, eu vou corrigir só com o valor do KG, que é 18,3 metros. Isso, então eu vou aplicar isso aí. Vamos ver. Olha só. Vamos andar para frente aqui, ó. Eu fui lá, peguei essa linha, tá certo? Esses valores do KN. Obtive a minha tabela do KN, tá aqui, ó, bonita aqui, tá vendo? Apliquei a correção KG seno do ângulo, ó. É o valor fixo do KG, subtraí e obtive a minha curva GZ. E eu tracei ela. O que aconteceu, minha gente? Você pode falar que entre 10 e 15 graus você tem um ângulo de banda, porque a tua curva vai ficar negativa. O que está acontecendo aqui? Me explique o que aconteceu nessa curva. Mais uma perguntinha para ajudar. O que está acontecendo com esse navio nesta condição, no ângulo de 0 graus?
Ele não tem banda, então não tem braço de endireitamento. Ele não tem banda? Acho que não. Não? Então, no 0 grau ele está estável, está equilibrado. Entre 0 e pouco depois de 10 graus, entre 10 e 15 graus, ele tem um ângulo de banda. Esse ângulo de banda vai aumentando. Quem está falando aí? Gabriel. Se identifique. Gabriel. Gabriel, olha só. Você disse que em 0 graus ele está estável. Por quê? Na verdade, você tem o B, o centro de carência e o centro de gravidade alinhados. Isso, mas isso é 0. Isso é uma condição de estabilidade ou isso é uma condição de equilíbrio? Condição de equilíbrio. Ah, Está equilibrado. ele está equilibrado. Isso. Ele não está estável. Não está estável. Por que ele não está estável? Porque você pode olhar aí e dizer que não. Pela sequência da curva GZ. Se eu inclino bem pouquinho, ele já apresenta um ângulo de banda. Valeu, Gabriel. Olha só. Se eu inclinar ele um pouquinho de nada, se um passarinho pousar no bordo dele, para onde que ele vai? Se eu tirar ele do 0 graus só um pouquinho, ele volta? Não, ele vai. Ele vai. Para onde que ele vai? Até os 10 graus? Perturbou. Até onde? Até os 10 graus? 10 não, né? Ali, a bundinha do gráfico. Chuta aí, quanto é que dá ali? Um pouquinho antes de 10. Ah, não. Não? Não. Uns 14 graus, talvez. 15 graus. Por que ele vai para os 15 graus? Porque A inflexão da curva. Né? É onde ele encontra a posição dele estável. É 0. Ele sai de 0 graus, eu dou um petelequinho nele, e ele vai para o... Lembra que eu falei para vocês que quando ele é instável, ele vai procurar uma nova posição de equilíbrio, que pode ser até de cabeça para baixo? Nesse caso, não. Ele foi procurar uma nova posição de equilíbrio, que está visto aí no gráfico, que é de 15 graus. Porque é onde o braço é 0 novamente. Sim ou não? Sim. Beleza? Olha só, isto aí é a condição de instabilidade. É quando ele é instável. Tá certo? E o que acontece quando ele é instável? O que nós vimos? GM é negativo. Negativo. Olha só, olha esse KG de 18,3. Vamos mandar para cá, hein? Olha a hidrostática. Vamos ver onde é que está o KM. KM está aqui, ó. A gente viu lá que o calado era em torno de 12. Ó, 12 está por aqui, ó. Olha o KG, olha o aqui tá, olha aqui, ó. 17, 18. Tá certo? Então, essa região aqui, ó, como eu botei um KG de 18 ponto alguma coisa, ele está instável. O centro de gravidade está acima do meu amigo metacentro. Entenderam? GM negativo. Posso ver isso aonde? Vejo isso no gráfico e vejo isso aqui na tabelinha. Olha aqui, olha os valores negativos aqui, ó. Até ele voltar de novo e ficar positivo. Aí está aqui, ó, entre 10 e 15, mas eu vejo que está bem pertinho de 15 mesmo, tá vendo? Como está mostrado aqui no gráfico. Aí eu pergunto,
Quer dizer que ele vai virar? Não. Ele vai ficar paradinho aqui em 15 graus. Agora, se eu chegar lá, ele paradinho em 15 graus, e der um peteleco nele para mais, o que acontece? Ele volta para 15 graus. Se eu der um petelecozinho nele para menos, ele volta para 15 graus. Portanto, aqui é uma condição Estável. estável. Muito bem. Quem falou aí? Não sei quem foi. Nara. Nara. É isso aí, Nara. Então, ó, ele é instável aqui e ele é estável aqui. Tá vendo? Uma condição que o navio ficou de banda, ó, 15 graus. O pessoal logo pensa que tem algum peso deslocado lateralmente, porque o navio de banda sempre faz a gente pensar nisso, mas não é verdade. O que aconteceu é que o centro de gravidade está muito alto e aconteceu uma condição de instabilidade. Se eles quiserem corrigir isso, movimentando o peso para o outro bordo, vai dar problema. O que eles têm é que parar, olhar com cuidado e, na verdade, ele deve sempre abaixar peso, porque assim ele trará o barco para a condição de estabilidade novamente. E nunca sair movimentando carga lateralmente. Isso é muito grave, muito sério. Pouca gente conhece, muita gente é besteira. Mesmo os operadores aí que olham e acham que já dominaram o negócio e não dominaram, tá? Então esse é um dos casos aí mais graves aí que a gente vê. Como nós vimos também, quem pode causar isso, essa instabilidade? Lembra? Superfície livre. A superfície livre pode ser uma causadora disso. Eu elevo virtualmente o centro de gravidade para uma posição acima do metacentro e causa uma instabilidade. Então, também é uma situação que pode ser causada pela superfície livre. Tá certo? Professor, não entendi muito bem quando está em 0 graus, por que é equilíbrio instável? Porque ele é instável? Porque tipo, ele vai para 15 graus quando está perto aí do zero? Olha só, se eu movimentar ele um pouquinho para cá, qual é o braço dele? É positivo ou é negativo? Negativo? Negativo, não está aqui, ó? Aqui, ó. 1 grau, 2 graus, tudo negativo, tá certo? O que acontece com o braço negativo? Eu falei que até que eu não gostava de falar braço negativo, eu gostava de dizer que era um momento de restauração no sentido do emborcamento. Então ele continua a emborcar, ele continua a inclinar, continua a inclinar, até que o braço é zero outra vez. Entendi. Entendeu? Olha só, eu não demonstrei isso, dá para demonstrar isso matematicamente para vocês. Eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, deve estar por aí no material. Mas eu vejo o seguinte, ó, a curva de estabilidade, na sua origem, ela tem a ver com aquilo que a gente havia estudado, GM seno de θ. Então eu vejo claramente que se essa derivada aqui, ó, eu vou mostrar isso, tá? Se essa derivada é negativa, o GM é negativo. Ele é instável. Se a curva subir aqui assim, ó, como você viu na outra, ó, a derivada, que é a inclinação da curva na origem, é positiva, ele é estável. E se ela estiver saindo aqui assim, paralela ao eixo do x, ó, é neutra, derivada zero. Tá? Eu vou demonstrar isso para vocês. Tá? Então, bastaria eu bater o olho e falar assim, esse barco está instável. Por quê? Porque a derivada, ou seja, a inclinação da curva na origem é negativa. Eu já sei que ele é instável. Tá? Ó. Ô, professor. Opa, grita aí. Não, eu não sei se eu vou adiantar alguma coisa, mas nesse caso aqui, o barco ele vai ser estável depois dos 15 graus até ali os 31. Exatamente. E aí, a partir disso, aí eu virou. perdi o barco.
Aí não tem retorno. Entendi. Essa aqui, ó, é conhecida como a faixa de estabilidade. É onde tem esses. Quando ele começa do zero, às vezes a curva faz assim, né? Aí é daqui até o zero. Nesse caso, ele é estável de 15 até 30 e poucos. Tá? Tudo bem? Entendi. Muito bem, ó. Professor, Grita. posso fazer uma pergunta? Sim, senhora. É uma coisa, eu acho que é uma pergunta muito burra, mas os Ah, eixos, eu não entendi direito o que os eixos estão medindo. o que os eixos estão medindo? Aqui são os ângulos, ó. Esses ângulos aqui. E o eixo vertical está medindo o braço de endireitamento. Está aqui. Tá? É isso que ele mede. Tá, obrigada. Nada. Bom, olha só, agora eu fiz a mesma coisa, mas eu pedi um deslocamento de 120 e um kg de 14. Determine o braço de endireitamento para a faixa de ângulo de 0 a 60 graus. Bom, agora eu baixei o meu centro de gravidade. Vamos fazer o seguinte? Ó, vamos fazer a nossa primeira brincadeira. Eu não sei se vai dar para brincar não, mas vamos tentar. Eu queria que vocês em dupla fizessem, tá? Então, quando eu dividir vocês em dupla aqui, o que vai acontecer é que a minha tela vai sair. Mas vocês têm aí o PowerPoint que eu passei para vocês? Sim. Sim, senhora? Então, olha só, eu vou dividir vocês em duplas aqui, e vocês compartilhem a tela aí e faz no Excel, tá? Eu quero exatamente 120 toneladas para esse navio e um kg de 14 metros, tá bom? Então, vamos lá, hein? Vou fazer agora. Atenção, atenção, atenção. Opa. Onde é que é aqui que eu já esqueci? Eu esqueci. É aqui. Bom, tem quantos aí? Tem 16. Então eu vou botar 8, hein? Tá certo. 16, 8. Atenção, atenção, atenção. Foi. Então aí, ó. Estão vendo aí? Eu vou abrir as salas para vocês agora. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem, hein? Repetindo, eu estou aqui, estou ligado aqui, hein? Qualquer coisa me pergunta. É para calcular a curva de estabilidade estática para esse Aframax no deslocamento de 120 mil toneladas e um kg de 14 metros. Pronto, começou, hein?
Pessoal, vou fechar a sala, hein? Tem 1 minuto, hein? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Professor, minha internet tá caindo toda hora. Eu não tô conseguindo ouvir o Pedro. É mesmo? Eu acho que saiu. Ele saiu ou você? Não, eu caí 2 vezes. Aí eu acho que eu não tô ouvindo mais ele. Ele saiu, não tá junto mais. Pena. Deixa eu perguntar pra ele. Calma. É, Eu tô fazendo online aqui com ele. Vou perguntar pra ele. Pedro. Professor, Oi. você não falou que era 15 minutos? Não foi, não? Não, o nosso fechou e mandou de volta para cá. Não, eu que fechei. E foi, cancelou com a Camila. Não, eu que fechei ele. Eu não botei 15, não. Eu achei que já tinha 15, não tinha, não? Já? Será que não foi minha internet? Então tá. Tem que clicar. Vamos lá, todo mundo já voltou, hein? Ô, professor, muito rápido. Não é nada. Vou dar uma Que isso? A internet do povo aqui até caiu no meio. Pois é. Olha só, vou dar mais tempo no próximo, mas olha só, vamos ver aqui agora, porque eu quero adiantar um assuntozinho aqui com vocês, não vou deixar vocês fazerem outros exercícios, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui de novo. Esqueci. Vou compartilhar aqui. Então está aqui o exercício anterior e agora esse novo, olha só. O que eu fiz? Fui lá naquela tabela, peguei os valores do KN em 120, botei eles aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é uma tabelinha Excel, como vocês devem fazer. Ou na mão. Tá certo? Se não tiver o Excel, na mão. Então eu vou botar os valores dos ângulos, vou botar aqui o valor do KN, vou fazer a minha correção, que é KG seno desse ângulo, então é 14 seno desse ângulo, está aqui. E agora eu vou substituir, tá certo? Que vai dar o braço GZ aqui, tudo bem? E é essa curva azul que vocês estão enxergando aí, tá certo? Estão vendo aí bonitinha. Beleza? É isso que vocês tinham que ter feito. Se não deu tempo, vai ter tempo para fazer. Eu queria fazer uma coisa aqui adicional com vocês. Imagine, por exemplo, que eu não tivesse a curva de estabilidade, não tivesse as seções, não tivesse nada, eu só tivesse a hidrostática que me dava o KM e o KG. Aí eu ia falar o seguinte, olha só, eu só tenho isso. Então eu vou subtrair, eu vou achar o GM. KM menos KG, o GM é 3,47. E, como eu não fiz o curso de Arquitetura Naval 2, eu vou achar que eu posso aplicar o GM para todos os ângulos de inclinação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o braço. O braço GZ, para pequenas inclinações, é GM seno de θ. Se eu achar que eu posso aplicar isso para tudo que é ângulo, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu calculei aqui nessa coluna de cá, GM... Professor, Oi? posso te interromper? Já, pode. Então, eu e a Mariana, a gente conseguiu terminar e tal, mas deu uma coisa muito diferente. Eu não tô conseguindo entender o porquê. Eu já revisei todas as fórmulas aqui do Excel. Tipo, deu muito diferente o KG. Compartilha a sua tela comigo. O meu também, professor. Eu acho que é por causa da função do Excel que você tem que corrigir. Tem que transformar para graus. Radiano, sim, senhor. Tem que colocar dentro do seno, você tem que puxar a função radiano para chamar o grau. Eu não faço assim, não. Eu faço... Coloquei 15 dividido por 80. Eu pego... Como é que faz? Eu faço assim, eu pego esse ângulo aqui
e multiplico por π e divido por 180. Porque o Excel só calcula o ângulo em radianos. Ou então eu tenho que usar uma função implícita dele. Pode fazer as duas coisas. Mas presta atenção, se eu botar seno desse ângulo aqui, ele vai dar o seno de 0, mas como se fosse em radiano. Seno de 25 radianos, e não seno de 25 graus. Tá? Então esse pode ter sido um erro geral aí de vocês. Foi isso? Foi isso, com certeza. O que eu e o Bruno tinha feito, a gente tinha usado os ângulos de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20. Aí ficou uma curva toda negativa. Mas isso não é motivo. Agora eu arrumei aqui, colocando o ângulo igual ao seu, aí deu certinho, mas... Mas não é por causa do ângulo, é porque você usou em radiano. Não, tava já convertido certinho. Mas não pode dar negativo, porque o seno de um ângulo positivo, tá certo? Até 90 graus, ele é positivo. E você vai multiplicar por 14, vai dar positivo. Não pode ser... Bom, se quiser a gente te mostra aqui, tinha dado negativo. Mostra aí. Tá vendo? Ângulo. Não, mas agora tá certo, né? Mas quando a gente tinha colocado... Deixa eu até voltar aqui, peraí. Ó, como eu tinha feito antes, a gente tinha feito isso, de 5 em 5. Aí o GZ ficava tudo negativo. Peraí, não mexe aí não. Bota o seu cursor no KG seno aqui. Não, eu vou te dar o acesso. Pode mexer na minha tela. Mas não é porque os valores de KN a gente tem para os ângulos 1, 2, 3, 4, 5, aí vai para 10. Com quem que eu estava falando? Com Mariana? Larissa. Larissa, olha só o que você fez aqui. Você multiplicou o C1, tá certo, que é o KG, vezes o seno de... Aqui está de 6 ainda. Não, professor. KN vezes o seno do ângulo. Aqui está certo. Esse valor aqui... Tá tudo certo, sim. Esse está correto. Isso, menos isso é inverter, pô. Não, tá certo. Tá certo, mas professor, olha só, peraí, vou mexer. Peraí. Por que isso está dando errado? Então, não, professor, tá tudo certo. Se você trocar os ângulos para ir de 1, 2, 3, 4, 5, que nem você fez, aí dá certo, mas botando os ângulos assim não dá. Não, tem que dar. Não, peraí, tem que dar. Calma. É isso que eu estou dizendo para você que tem que dar, tá? Não é o simples fato de que está de 0 a 1 aqui que vai mudar isso, de jeito nenhum. Olha só, você botou 5 graus aqui. Aqui você fez isso vezes π dividido por 180, tá certo? Aí aqui é o próprio KN, esse valor tá certo. Tem certeza que tá certo isso? Tá, né? Você não mudou, né? Aqui, C1 seno, fixou... acho que você não fixou, hein? Fixei, professor. O KG tá 14 fixo lá. Não é asterisco C asterisco? Não é... Eu faço com cifrão. Esse é o dólar, não é isso? Isso. Então, não é dólar C dólar? Peraí, vou mexer aqui. Tá todas as... Estão multiplicando... Ai, caramba. Todas as células estão multiplicando o KG aqui em cima, ó. Esse valor tá dando enorme. Por quê? Olha só, professor. Se eu trocar aqui tudo para 1, 2, 3, 4... Não pode, Larissa. Volta lá, tem que dar certo. Não interessa isso. Professor, é o GZ. Peraí. Você é o GZ que está invertido. O KN errado. Não, tá certo. Esse valor aqui é do 1. Sim, senhora. Pode olhar, dona Larissa. Eu estou dizendo que não pode dar. O KN, ele tá definido para o ângulo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai 10, 15... Tá.
Por isso que você não pode. Agora tá certo. Tô certo, né, dona Larissa? Não podia dar diferente. É porque ela pegou aqui, isso aqui é para 1 grau. E ela botou como se fosse 5. Aí, quando ela acertou aqui, ó, o de 5 agora é 1,52. Aí vai dar o positivo. Certo, dona Larissa? Tá certo, professor. Ah, então tá certo. Tudo bem. Senão a matemática não vai funcionar direito. Deixa eu parar de compartilhar. Quem mais aí fez errado que eu possa ajudar? Não? Então vamos em frente. Vou aqui. Então, olha só. Olha o que eu fiz. Pensando que eu não tinha essa curva KN, eu não tinha curva cruzada, eu só tinha isso aqui, ó. Estão vendo minha tela? Não. Não, professor. Eu não compartilhei. Peraí. Eu deixei lá com a Larissa, agora vai. Estão vendo agora? Sim. Ok. Então, olha só, eu só tenho isso. Aí, como eu não fiz esse curso, não aprendi esse negócio direito, tá certo? Espera um instantinho, gente. Estão me ligando aqui, que eu não paro. Pô. Depois eu ligo. Bom, então, o que aconteceu? Eu não tenho a curva cruzada, eu só tenho o KM e o GM aqui, calculado. Falei assim, então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu usasse pequenas inclinações, como se fosse grande, se funcionaria. Aí eu peguei o GM, 3,47, e multipliquei pelo seno de cada um desses ângulos. E tracei a curva, que é essa curva vermelha que está aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu vejo que de 0 até 10, 12 graus, as duas coisas dão iguaizinhas ou muito próximas. Lembra que eu falei para vocês que pequenas inclinações funcionavam até 10, 12 graus para um navio? Estou comprovando aqui agora. Está vendo? Olha só, os valores são muito parecidos. Agora, à medida que os ângulos vão aumentando, olha o que vai acontecendo. Aqui, ó, eu tenho um braço, calculando desta maneira, menor do que se eu calcular por grandes ângulos, e a partir daqui eu tenho um braço maior do que se eu calculasse como grandes ângulos. Eu estou superestimando o braço que, na verdade, eu não tenho. Portanto, aquela expressão GM seno de θ, eu só posso calcular, só posso usar até pequenos ângulos. Comprovado aí que os pequenos ângulos funcionam até 10, 12 graus. Entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza. Bom, algumas características da curva de estabilidade estática. Algumas características, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu já tinha comentado com vocês, não tinha demonstrado. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês. Ó. Para pequenas inclinações, nós sabemos que o GZ é igual ao GM seno de θ. Foi isso que nós vimos, né, para pequenas inclinações. Se eu aplicar a derivada deste lado e deste lado, eu vou ter que a derivada de GZ dθ é igual ao GM, que é uma constante, derivada de seno dθ. Se eu olhar isto aqui, eu vejo que isto, né, é a inclinação da curva GZ. E se eu aplicar aqui, nesse lado da equação, essa expressão para θ igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1. Logo, eu vejo que a inclinação da curva de estabilidade na origem, ou seja, perto de 0, é igual ao GM, é numericamente igual ao GM. Então, é como se eu tivesse a minha curva de estabilidade aqui traçada, como vocês aprenderam agora aí a traçar, e eu pegasse a tangente aqui na origem. Ó,
tangente aqui. Ora, como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Eu calculo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu pegar em qualquer ponto, aqui em 40 graus, por exemplo, se eu pegar esse valor em metros e dividir por este valor em radiano, eu encontro a tangente desse ângulo. Se eu pegar aqui em 30 graus este valor em metros e dividir por este valor em radiano, eu encontro a tangente do ângulo. Mas eu sou um cara muito preguiçoso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui de 57 graus. Por quê? Porque 57 graus e 30 minutos é 1 radiano. Então, quando eu olhar esse valor aqui, e dividir por 1, eu já sei que é a tangente. Logo, eu encontro o GM só olhando aqui em metros. Está lá, esse é o meu GM. Por quê? Eu vou pegar isso, vou dividir por 1, vai dar o próprio valor. Portanto, em qualquer curva de estabilidade, se eu traçar a tangente aqui na origem e ler o valor aqui em 57 graus e 30 minutos, eu obtenho o valor do GM. Tá certo? Assim, se a curva tivesse em positiva, eu sei que o GM é positivo. Se a curva estiver arrastando aqui na origem, eu sei que o GM é 0. E se essa curva estiver indo para baixo, eu sei que a tangente é negativa, portanto, GM negativo e instável. Tudo bem? Falei que ia mostrar para vocês e mostrei. Olha aí, olha o que aconteceu. Aqui, positivo, lá em 57 graus em 30 minutos. Essa aqui bem paralela, aqui na origem, equilíbrio neutro, eu boto ele em 1 grau, ele fica, eu boto em 2 graus, ele fica, eu boto 0, ele fica, porque ele é neutro. E aqui, como nós vimos naquele exemplo, tangente negativa, portanto, ele está instável, GM menor que 0. Muito bem, isso aqui é uma coisa que aparece na curva de estabilidade, que é aquela inflexão que a gente tem, que normalmente é quando o barco começa a passar aqui pela quina aqui do convés, tá? E isso causa um ponto de inflexão, que é esse aqui, tá? Nada muito coisa, mas mostrei aqui para vocês, tá? Então tá aqui o ponto de inflexão. Algumas características dessa curva. De 0 até onde ele continua positivo, a gente chama de faixa de estabilidade. Às vezes eu boto um nome positivo só para ajudar aí. Faixa de estabilidade positiva, mas é onde ele está com um GZ maior que 0. Esse ponto aqui, que é o máximo, também é muito importante para a gente. Esse ponto aqui não tem uma importância tão grande, mas esse ângulo aqui é importante, é onde ele perde a estabilidade. Então, são algumas características da curva. Então, ponto de máximo, faixa, a tangente aqui na origem, que se eu ler aqui nos 57 graus e 30 minutos é o GM, e eu também posso obter áreas debaixo dessa curva aí, que são coisas, para mim, que serão muito interessantes, tá? Outra característica importante aqui é que nós tínhamos visto a questão dos navios duros e navios macios. Navios duros eram aqueles que voltavam muito rapidamente. E por que isso? Porque o GM era muito alto. O momento de restauração para uma pequena inclinação é muito grande. E o navio mais macio é aquele que tem um GM um pouco menor. Ele vem mais lentamente retornando. São coisas que nós havíamos visto isso. Tá? E aqui, eu represento isso na curva. Olha só, aqui esse barco verdinho aqui, ele tem o GM dele bem menor do que esse outro barco da curva vermelha, que o GM é bem mais alto. Então eu diria que esse aqui, esse vermelho, ele tem uma curva mais forte, ou seja, ele é mais duro, ele responde mais rapidamente do que esta aqui do verdinho, que é menor. Tá certo? Então, isso aqui está escrito. Muito bem, eu queria voltar aqui. Espera uns segundos, gente, não vai parar, não.
Pois, pessoal, atendi aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vamos olhar aqui, ó, essa curva que vocês eu obtive aqui, vocês devem ter obtido uma coisa parecida com ela. Eu pergunto a vocês, como é que eu vou dizer se isso aí está bom ou se isso aí está ruim? Você tem que identificar a faixa de estabilidade? Será? Só isso? Será que só isso me diz se a curva está boa ou se está ruim? Se ela se inclina muito rapidamente ou não? Se ela tem um gêmeo maior do que o outro, não é isso? É, isso. Pois é. O que é tá bom ou ruim? Agora sim. Agora eu gostei dessa pergunta. Agora eu realmente gostei dessa pergunta. O que é tá bom ou tá ruim? Quem me responde? Bom, para navio de passageiro vai causar desconforto se for muito duro. Não é isso? Vai ter não pode ter essa curva não pode ser muito acentuada para cima, porque ele retornaria mais rápido e isso pode causar enjoo, não é a situação que acontece? Uhum. Não, mas vem cá, como é que eu vou dizer se alguma coisa é boa ou ruim? Alguém falou aí, quem foi que falou? Foi Nora? Foi. Então, e aí? Como é que eu digo que alguma coisa é boa ou se é ruim? Você precisa de algum critério de análise. Vai depender do navio. Muito bom. Vai depender do navio, vai depender do critério, não é isso? Eu preciso de... Gente, na engenharia não tem como fugir disso, gente. Eu, para dizer que alguma coisa é boa ou ruim, eu tenho que ter um critério. Obviamente que quanto mais técnico for o meu critério, melhor, né? Óbvio. Mas pode ser um critério também não técnico, né? Por exemplo, você vai escolher uma casa lá, você fala assim, poxa, por que você escolheu essa cara? Qual foi o critério? Eu gostei, pronto. Não é um critério técnico, mas é um critério. Eu gostei, achei bonito, pronto, acabou. Se você for criar uns critérios técnicos, você vai dizer assim, não, porque a casa estava bem barata, o preço médio é tanto, essa aí estava melhor, ela é de ótima construção, de primeiro, eu conheço quem fez a casa. Eu posso ter critérios técnicos. Gente, na engenharia, a gente vai ter sempre que ter critérios para olhar, para comparar. Tá certo? Sempre. Não tem como fugir. Você, Mariano, eu não sei quem foi, a Nora falou assim, porque a faixa de estabilidade. Muito bem. E se eu tivesse uma curva assim, ó? Peraí. Andei aqui. Se eu tivesse uma curva assim, ó, ela tem a faixa de estabilidade menor do que a azul, mas ela tem o valor máximo maior do que a azul. E aí, quem é melhor? Sei lá. Continuamos sem um critério. Então, o que nós vamos ver hoje, para adiantar esse assunto, é isso que vai começar nesse próximo que eu já passei para vocês, tá? Que é o chamado critério geral de estabilidade. Tá? Muito bem. Ó, tá aqui.
fiz a primeira etapa da minha brincadeira, calculei para cada condição de carregamento que eu quero ver, eu calculei a curva de estabilidade estática. Vocês já estão sabendo fazer isso. Vai na curva KN, obtém os valores de KN para aquele deslocamento, verifica o KG, se tem KG, se tem YG, se é diferente de zero, se não é diferente de zero, faz a correção e obtém a curva de estabilidade. Olho para ela e posso dizer várias coisas. Qual é a faixa de estabilidade, qual é o máximo da curva, qual é o GM, que eu posso olhar pela hidrostática, eu posso olhar pela própria curva, tá certo? E aí eu vou precisar dizer o seguinte, vem aqui o Nara, o Mariana, o Gabriel, o Bruno, eu quero saber se esse troço está bom, pô. Eu não quero olhar para essa curva de estabilidade, eu não sou engenheiro naval. Eu quero saber se está bom, você vai me garantir que está bom? Aí você já vai olhar e falar assim, opa, já não dá para eu garantir. Como é que eu vou garantir se eu não tiver um critério? Então, existe um critério, existe uma lei. Tá? E é isso que nós vamos ver, pelo menos agora. Quem manda essa lei? Essa lei ela é uma lei internacional, é um código internacional. Então, a estabilidade está dentro da IMO. A IMO determina quais são os valores que eu preciso ter para considerar a estabilidade satisfatória. E aqui dentro do Brasil, quem manda nisso é a DPC, Diretoria de Portos e Costas, que é a representante da Marinha, que pela Constituição é a autoridade marítima nacional, é a Marinha Brasileira. E no caso da Marinha Brasileira, a Diretoria de Portos e Costas, quem quiser conhecer, fica ali na Praça Mauá. Tá certo? Aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, eles têm um critério. Antes de eu mostrar o critério, vamos ver o seguinte, como é que eles chegaram a esse critério? Olha, gente, eles chegaram nesse critério como muitas vezes chega algum critério na engenharia, em todas as engenharias, eu não estou falando só da naval não, hein? Em todas as engenharias. No início, se chegavam a critérios através de um processo estatístico. Pô, deixa eu voltar a ver vocês, estou com saudade. Espera aí. Sumiram? Ah, está aqui. Tá, pronto. Então, eram critérios estatísticos. Como é que funciona o critério estatístico? Eu construo um negócio, caiu. Ih, não deu certo. Aí eu construo outro, ih, ficou em pé, não caiu. Aí eu construo outro, caiu, aí não caiu. Eu vou vendo aquilo que vai funcionando. Muita coisa foi construída através da tentativa e erro, vocês sabem disso. Né? É assim que se fez. Né? E assim que se foram criando vários critérios, né? Até que se pôde comprovar esses critérios através de uma ciência mais elaborada. Tá? Então, no nosso caso, foi feito muito isso. Olharam navios que tiveram problemas, olharam a estabilidade deles, como é que era a curva, como é que não era a curva, e disseram assim, olha, se esse navio tivesse uma curva um pouquinho melhor, provavelmente ele não teria tido um problema de estabilidade. Ó, esse aqui não teve problema de estabilidade, está vendo? Tá legal. Então, muito do nosso critério que a gente vai ver agora, ele tem a base estatística, levantado, a primeira pessoa que fez isso através de um critério foi um cara chamado Raola, e ele criou um critério baseado na estatística. Isso foi evoluindo, os números foram mudando e tal, e esse é o critério que nós temos hoje, chamado Critério Geral de Estabilidade. Vale para toda embarcação mercante. Tá? Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Eu vou... Está aqui, está na estabilidade, está lá no... Existe esse documento aqui chamado Intact Stability, está aí no material de vocês. Eu fiz uma piratagem mesmo, porque esse pessoal da IMO cobra caríssimo isso aí, tá? Ele devia ser mais legal, eu copiei do Sanglar, o Sanglar tinha o original, bom, mas quando eu tentei comprar para mostrar para vocês, era assim uma fortuna, um troço, como se só fosse uma empresa para comprar, eu sou só um professor. Então, eu fiz piratagem mesmo, tá? Eles vão cobrar isso aí mais barato, porque é um código, a gente tem que seguir. Então, a gente precisa ter esse documento para poder usar.
Tá? Então está aí na documentação de vocês. Ele chama esse código geral, que é a resolução A749, e tem toda uma denominação aí para... Tá certo? Muito bem. O que ele diz? Ó, os dois artigos indicados estão relacionados a embarcações de passageiros e serão vistos oportunamente. Então, isso aqui está falando sobre movimentação... sobre movimentação de passageiros, curva de giro e tal, a gente não vai ver isso agora. O que eu quero ver agora com vocês é isso aqui. Está escrito aqui em inglês, tá? No Código Geral, e eu trouxe aqui exatamente como a Marinha define lá na Norman. É igual, tradução direitinho. Então ele diz assim, olha só, o navio, em qualquer condição de carregamento que você analisar, tá? Em qualquer condição de carregamento que você analisar, ele tem que atender esses critérios que estão aí, 6 deles. Tá? O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou querendo fazer um jeitão da curva, e se por acaso aquela condição que você analisar sair fora desse jeitão, eu vou dizer, ruim. Se a curva que você analisar estiver dentro desse jeitão, eu vou dizer, tá bom. Portanto, eu tenho um critério. Então, como é que é esse jeitão? Esse jeitão é o seguinte, a área abaixo da curva de estabilidade, compreendida entre os ângulos de 0 e 30 graus, não poderá ser inferior a 0,055 metros radianos. Por que metro radiano? Porque para calcular esta área, o braço GZ em metro e o ângulo em radiano. Eu nunca calculo a área em grau, tá certo? Vou calcular em radiano. Tem a área debaixo da curva, é a integral, né? Vou calcular numericamente. Tudo bem? Segundo critério é um pouquinho mais complicado, mas nada demais. A área debaixo da curva de estabilidade entre os ângulos de 0 e 40 graus, ou 0 e o ângulo de alagamento progressivo, caso esse seja menor que 40, não deverá ser inferior a isso. Então, aqui eu tenho que fazer uma análise anterior. Eu tenho que ver quem é esse ângulo de alagamento progressivo, verificar se ele é maior ou menor que 40. Se ele for maior, eu vou calcular a área até 40. Se ele for menor, eu vou calcular a área até ele. Pergunta, quem é esse ângulo de alagamento progressivo? Esse ângulo de alagamento progressivo eu tiro através do arranjo geral, verificando a partir da linha d'água e indo até o ponto onde ocorrerá um alagamento progressivo na embarcação e vou medir esse ângulo. Preciso, então, saber o arranjo todo da embarcação. Eu preciso saber quais são as portas estanques que estão lá. Eu preciso saber quais são os compartimentos que são estanques. Então, já começa a haver uma mistura da estabilidade, que eu até agora usava só o casco, com a estrutura da embarcação, com o arranjo dela, com a disposição dos compartimentos. Então, é alguma coisa que no início eu não tenho. Mas eu vou ter que, no final, verificar isso. Porque aí eu vou saber se tem uma porta estanque, se não tem uma porta estanque, né? Para eu poder definir qual é esse ângulo de alagamento. Muito bem. O que quer dizer progressivo? Progressivo quer dizer que, a partir daquele ponto, a água começa a entrar sem interrupção. Tá? Então, eu não quero que chegue ali, de forma alguma. O terceiro critério é a área entre 30 e 40, ou 30 e o ângulo de alagamento progressivo, a mesma coisa, o que for menor, não deve ser menor que 0,030.
Esses são os 3 critérios relacionados à área. Você vê que ele está tentando dar um jeitão dessa curva, tá? O 4º critério diz assim: o braço de endireitamento correspondente ao ângulo de 30 graus não deve ser menor que 0,20. 5º, o braço de endireitamento máximo, ou seja, aquela corcovazinha da curva, não deve ocorrer no ângulo inferior a 25 graus. Na verdade, há uma diferença aqui entre essa forma de escrever e essa forma de escrever. No original, ele diz assim, ó, não deve ser menor que 25, mas, preferencialmente, deveria ser maior que 30. Ou seja, é uma sugestão. Eu gostaria muito que vocês conseguissem maior que 30, mas se não conseguirem, certamente não pode ser menor que 25, tá? E, por último, a altura do GM0, que é o GM usando o efeito de superfície livre, corrigindo o GM, como nós havíamos visto, não pode ser menor que 0,15 metros. Isso aqui, 15 centímetros. Tá certo? Muito bem. Essas regras têm um sentido interessante. Se elas são do tipo e não do tipo ou, tá? O que quer dizer isso? Se não passar em um, não passou em nenhum. Tá? Então, ele tem que passar em todos os 6 itens. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês agora é que eu vou pedir e vou exigir e vou cobrar que vocês decorem todas as 6. Existem muitos outros critérios de estabilidade que nós vamos ver ao longo do caminho. Mas esse aqui, especificamente, eu não vou querer que vocês olhem para calcular. Eu vou querer que vocês saibam ele, de tanto fazer, de tanto calcular. Por quê? Porque esse é o critério geral. Esse é o critério geral. Vocês vão ver, por exemplo, para um pesqueiro, é quase todo igualzinho, mas muda lá o GM, que em vez de ser 0,15 é 0,30. Aí vão ver que para uma outra embarcação tem um detalhe a mais. Então, esse é a base da história. Vale a pena a gente memorizar ele. Tá? Fechou? Então, com isso, a gente consegue avaliar agora uma curva de estabilidade e dizer, sim, não. Se passou no critério, tudo certo. Se não passou no critério, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a condição de carga. Eu tenho que mexer no KG, mexer no deslocamento, mexer em alguma coisa, tá? Porque senão ela não está aprovada. Gente, isso é lei. Isso não é questão. Tem que cumprir. Se a gente errar no cumprimento, a gente está frito. Tá? Aqui, ó. Agora está a curva aqui bonitinha, né? E todos os critérios estão desenhados aqui, ó. De 0 a 30, tá? De 30 a 40, ou o ângulo de alagamento progressivo. De 0 a 40, ou o ângulo de alagamento progressivo. O braço máximo, GZ. O braço em 30 graus, que tem que ser maior que 0,20. E a tangente aqui na origem, que é o nosso amigo GM, que tem que ser maior que 0,15 metros. Então, essa figurinha mostra exatamente a mesma coisa que está aqui, que são esses critérios. Tá? Vamos agora. Vocês vão ter que aprender a fazer isso na mão, hein, gente? Não vem com folga, não, tá? Folga só com o professor, tá? Olha só, vou fazer a mesma coisa agora com a análise de um barco daqueles, como nós fizemos. Ó. Vou lá, tenho as hidrostáticas, tenho a curva cruzada, aí, ó, considera lá 100 mil toneladas de deslocamento, um KG de 15 metros, aí eu vou lá, traço aqui a minha tabelinha no Excel, calculo, leio lá os braços KN, faço a correção do KG seno de θ, não tem YG, portanto,
assumo que ele é 0, normalmente é assim, né? A não ser que eu tenha que perguntar, e o YG é 0, ele está com banda? Não está, tudo bem. Aí corrijo e acho o meu braço de endireitamento. GZ, está aqui, ó. Traço ele. Está lá. E agora eu vou verificar esses critérios, um por um. GM maior que 0,15, aí eu fui lá, tracei lá o GM, sim, máximo GZ ocorre acima de 30 graus, aí eu olhei aqui, tudo bem. O GZ em 20 graus é maior que 0,2, aí eu fui lá, fui ler aqui o valor, né, cadê ele? Aqui, né? 0,2, eu estou dando 0,2 exatinho, tá? A área de 0 a 30 e a área tal e a área não sei o quê, aí eu calculei aqui no Excel as áreas para vocês verem. Então, a área de 0 a 30 deu 0,4, a área de 0 a 40, tal. E eu tinha dado aqui, né, para vocês não terem que procurar no arranjo, o ângulo, não sei onde é que está. Está aqui, ó. O ângulo de alagamento eu disse que era 50 graus. Aqui eu disse, tá? Portanto, eu evitei aqui eu ter um desenho do arranjo geral para olhar, para ver. Quer dizer, eu inicialmente posso até dar esse chute aqui, mas depois, quando tudo estiver pronto, eu vou ter que verificar que ângulo é esse. Se for menor que 40, eu tenho que fazer tudo de novo. Tá? Se for maior que 40, eu já fiz minhas contas, estão certas. Tudo bem? Então, aqui eu disse que ele era 50, calculei, ó, usando aqui simples, assim, eu fiz método dos trapézios para integrar isso aqui. Fui calculando pela integração método dos trapézios. Nada demais. Tá? Se tivesse que fazer na mão, eu fazia o método dos trapézios. Quanto mais pontos eu der, mais preciso é o meu resultado. Muito bem. Aí eu fiz aqui de novo outro com KG, um deslocamento de 130, um KG de 16, tá? Aí aconteceu aqui, ó, máximo GZ ocorrendo acima de 30 graus? Não. A área de 30 a 40 maior que 0,3? Não. A área de 0 a 40 maior que 0,9? Não. Eu botei bem grande aqui para vocês. O que fazer nestes casos? E aí? Sugestão. Se a curva não está atendendo, provavelmente eu tenho que fazer o quê? Algumas correções. Qual a correção principal? GZ? Oi? Eu tenho que fazer o GZ ficar o quê? Mais gordo, maior ou menor? Maior, né? Maior. Como é que eu faço o GZ ficar maior? Como é que eu faço a curva ficar mais forte? No caso, eu vou ter que diminuir o KG. Exatamente, abaixar o centro de gravidade. Quando eu abaixo o centro de gravidade, eu tiro menos da curva KM e a curva GZ sobe. Essa é a primeira iniciativa que eu vou tentar. Será que é possível? Não sei. Vai depender do arranjo do navio. Distribuição dos tanques, da carga. Será que eu posso mexer para baixar o centro de gravidade? Será que eu não posso? Lembrando que se eu botar lastro, eu mexo no deslocamento. Então eu tenho que fazer a curva toda de novo. A primeira tentativa minha é mexer com a carga, para baixo de preferência. A segunda tentativa é mudar o deslocamento, botar lastro, fazer alguma coisa que faça ele passar. Gente, isso é o problema que vocês vão ter lá no projeto final de vocês, quando forem analisar as condições de carga. Fazer com que elas passem. E lá você vai ter um navio para mexer. E aqui a gente também vai aprender a fazer isso lá no Rexal, porque dá trabalho. Dá trabalho. Toda hora eu vou lá, mexo, verifico o KG, volto e vou fazendo, testando até passar em tudo. Tem que passar em todas.
Tudo bem? Ó, aí eu fiz aqui alguma coisa aí que eu não estou sabendo o que é. Não. Eu vou deixar isso aqui para a gente falar na outra aula, porque é o KG máximo permitido. Eu vou parar aqui, tá? Para vocês, a gente começar na quinta-feira falando isso aqui, fazendo... Na quinta-feira a gente vai pegar daqui e nós vamos fazer só exercícios aí em dupla de novo. Vou dar mais do que 15 minutos, tá bom? Porque vocês precisam, olha só, isso aqui não abre mão, tem que aprender a fazer de qualquer maneira, dormindo, de cabeça para baixo, na praia, não tem jeito, tem que aprender a fazer, tá? Tem que aprender a fazer. Fazer análise de uma estabilidade de uma embarcação. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não? O que é... Professor, uma dúvida. Diga. Esse GM0 é o mesmo GM que tem que estar entre 4% e 8%? Não, isso, esse GM0 mas esse GM0, que o zero aqui é um índice que eu não consegui botar, mas é um GM que eu considero o efeito superfície livre nele. Então eu faço aquela elevação virtual se tiver superfície livre em algum tanque dentro do navio. Se não tiver, GM sólido é igual ao GM líquido. Tá? Letícia, mãe. Oi? Obrigado. Entendi. Olha só, o que eu ia pedir a vocês, para se puder, da outra vez era para ver vídeo, mas agora não é melhor. Olha só, menor pelo menos. Que vocês dessem uma olhada nesses 2 últimos PowerPoints que a gente viu. O de grandes inclinações e esse aí que eu já passei para vocês, está lá no Moodle, tudo bonitinho, que é o do critério, tá? Para vocês se prepararem para fazer os exercícios da quinta-feira. Professor, o primeiro PowerPoint que você botou aqui não tá lá, só esse último. Ah, peraí, poxa. Não, tá sim. Eu achei. Tá no módulo 7. Professor chato é esse? Eu falei que não devia nada e agora estou devendo? Peraí. Eu consegui baixar. Ah, tá vendo? Ó, o que aconteceu aí, Laís? Vamos ver aqui. Espera aí, professor, vou ver também. Eu achei que tinha que colocar tudo para vocês, vídeos antigos, botei. Grandes inclinações. Ó, aqui está tudo. Efeito superfície livre, grandes inclinações. Aula gravada online, aula, já botei aqui. A aula em PDF aqui. Professor, essa aula 7 não está disponível. Eu tentei assistir para relembrar umas coisas e não está. Módulo 7, inclinações. Ó, Laísa, você está querendo criar intrigas. Essa é a verdade. Mas, na verdade, agora já foi, professor. Ah, tá vendo? Agora foi, né? Vamos ver aqui outro. Quem falou que não estava aí? Deixa eu ver o que não está. O vídeo da aula passada não está disponível para assistir, está privado. O vídeo? Cadê? Peraí, deixa eu ver. Ai. Nada disso que eu quero. Deixa eu achar aqui o meu amigo PowerPoint aqui. Ué, fiz alguma coisa com a minha... Ô, professora, a gente tá com... eu tô perdida naquelas datas de listas. Eu sei que quem não quiser não faz, mas quem quiser, quais são as datas? Vai entregando. Vai entregando a hora que der. Eu não quero forçar a barra de vocês, não. Até o final do PLE pode entregar, é isso? Pode. Eu vou somar os pontos. Deixa eu ver aqui de novo. O vídeo tem quase certeza que você está usando aí sem colocar o seu e-mail correto. Não, professor, eu testei também não está indo. Não. O 6 está indo, porque você mandou por liberação pelo Gmail. Você não mandou ainda o 7. O 7? Uhum. É esse aqui, aula do dia 17/9.
Tá aqui. Pra gente tá como privado, professor. Pode ser porque eu sou o dono aqui. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho, para deixar tudo certinho para vocês no YouTube. É aqui mesmo. Deixa eu ver aqui os vídeos. Seus vídeos. Tá aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Arquitetura. Sim. 9, de 15, 17. Deveria ser esse aqui. Deixa eu ver esse aqui se está tudo direito. Esse aí tá certo, do dia 15. É só do dia 17 mesmo. Deixa eu só pegar já aqui quem são os e-mails aqui. Compartilhar no privado. A galera está toda aqui. Ctrl C. Agora vamos voltar lá no outro. Esse aqui. Aqui, editar. Isso dá trabalho, viu, gente? Nossa! Não sabia que um dia ainda tem que aprender essas coisas todas de vídeo, de não sei o quê. Eu craque já, tá? Ctrl V. Deixa eu ver aqui se ele vai reclamar. Ele vai reclamar de um monte de gente aqui. Bom, vou deixar vocês ir embora, eu vou botar aqui, ele estava sem a liberação aqui. Eu devo ter copiado e não salvo, mas eu tenho uma lista aqui no Word, direitinho, vou botar o nome de vocês aqui, daqui a 5 minutos está liberado. Tá legal? Só outra coisa, professor. Na sua lista 3, a questão 4, tem que ter uma tabela para resolver e não tem. É a que está no... Eu fui fazer a lista e... Está na apostila. É aquela tabela do tanque. Eu acho que é as mesmas questões. Isso. Uhum. Já está lá? Está na apostila. Eu tenho que copiar para botar no exercício. É a mesma. Ou está na apostila ou está no PDF. Ah, tá bom, então. Tá? Deixa eu fazer logo isso aqui, porque... Tá bom, vou olhar. Tem aqui uma lista. Cadê aqui? Lista. Lista de vocês. Deve estar no Word aqui. Deixa eu pegar aqui. Lista de e-mails arquitetura naval. Vou fazer logo depois, estou ficando velho, eu esqueço tudo. Aqui estão os e-mails de vocês. Ctrl C. Agora é só pegar aqui do YouTube, Ctrl V, salvar aqui. Agora não deve ter problema. Salvo, aí eu volto aqui e salvo de novo esse negócio aqui. Eu já até recebi a notificação, professor. Ah, tá vendo? Pronto. Salvei aqui, deve estar liberado aí para vocês, tá bom? Ok, gente? Fiquem com... Vai fazer a chamada, professor? Não. Vou fazer a chamada. Boa. Deixa eu ver aqui onde é que está isso. Aqui. Vamos lá. Hoje é 22, né? Tá certo. Isso. 22.
Nabila está aí. Aline, está aí? Aline? Não. Nara está aí. Ok. Ana Carolina está aí. Pedro está aí. Mariana. Não vi Mariana. Oi. Está aí. Camila está aí. Gabriel também está aí. Bruno, eu vi. Marcelo Nagata, eu vi. Fernanda Paradela. Aqui. Ok. Thaísa está aí, que eu vi. Caio. Não vi. Júlia. Presente. Aqui, já vi. Bruno também está aí. Ferdinando. Oi, presente. Fez uma pergunta, eu vi. Laísa está aí. E Letícia? Eu. Ok. Salvar. Gente, bom descanso aí para vocês. Quinta-feira estamos juntos, se Deus quiser. Tá bom? Professor, Tchau, professor. Eu Obrigada. queria fazer um pedido. Se mais à frente, nas aulas futuras, você conseguir reservar um tempinho para falar do Rexalve de novo, porque eu consegui baixar ele tem uma semana, 2 semanas mais ou menos. Menos de 2 semanas, 1 semana e alguma coisa. E eu não lembro mais nada, eu não lembro nem qual a imagenzinha, né, o aplicativo, vamos dizer assim, o programa que precisa abrir para mexer. Quinta-feira. Tá, obrigada. Agora vocês já estão prontos aí para fazer um monte de coisa nele. Tá ótimo. Valeu, então. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Até quinta. Até quinta. Obrigado. Quinta. Obrigada, professor. Tchau, tchau.